E o que eu quero ensinar hoje é algo muito simples. Mas se você colocar em prática, você vai, em nome de Jesus, decolar em todas as áreas da sua vida. Leia comigo Lucas capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. E a Bíblia diz: tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigia-se ao povo e entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade que Jesus morava. Marcos capítulo de número 2, levaram um aleijado, baixaram do telhado na casa dele, ele estava em casa. Cafarnaum era o Búzios daquela região, um lugar de praia. E ele estava chegando em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com insistência, suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Esse centurião tinha construído a sinagoga dos judeus. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe um amigo para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém mandei uma palavra, meu rapaz, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem, sujeito à autoridade. Sujeito ao quê? Só quem está vivo, sujeito ao quê? A autoridade. E tenho soldados a minhas ordens. Digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isso e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando para o povo que acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa que foram os enviados, encontraram o servo curado. Você pode dar uma glória a Deus? Agora o versículo 11 tem uma outra diferença. A ressurreição do filho da viúva de Naim. E a Bíblia diz: e no dia subsequente, repete comigo, no dia seguinte. E no dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que estava sendo o enterro de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu. Grave o versículo 13. O Senhor viu essa mulher. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E chegando, se tocou no esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra, e nós clamamos pela revelação do teu Espírito Santo. Alguém que precisa desta autoridade sobre a vida deles. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, pastor, o TT conseguiu? Pastor, né? Viu que o TT saiu correndo? Tinha uma pessoa trancada em casa. Ele foi lá abrir a porta, arrebentar, e voltou, tá aí, graças a Deus. Você não imagina o que um pastor faz, gente. Quando a gente chega no culto, às vezes tem que desligar o telefone, porque não para. Mas parabéns, TT, foi um herói hoje. Nosso herói hoje, graças a Deus. Mas, queridos, quando você vê o texto, como eu falei, Cafarnaum era a cidade que Jesus morava. Cafarnaum era uma cidade que não era muito grande, mas era praiana. E de repente ali naquela cidade havia um centurião. A palavra centurião, ela vem da origem de aquele que cuida de uma centena de homens de guerra. Por isso centurião. Então esse homem, ele comandava 100 homens de um pelotão romano. E ele era um homem que ajudava a igreja. Ele era um homem que construiu a sinagoga de muita estima. E de repente ele tem um servo dele que está enfermo. De repente, do nada, a adversidade bate na casa dele. Do nada, algo se levanta contra a vida dele, contra a casa dele, contra aquilo que ele amava. E simplesmente, ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele pediu que fossem chamá-lo, para que fosse na casa dele orar para aquele servo, para que ele ficasse curado. Em meio àquela ida, quando eles estão voltando, ele se acha indigno de receber a Jesus. E fala algo que eu aprendo de uma forma muito interessante. Ele fala para Jesus que eu sou um homem que entende de autoridade. Entende do quê? Meu querido, uma vida sem autoridade é uma vida frustrada.
Uma vida onde você não tem autoridade é uma vida que você tem que se acostumar com aquilo que a vida simplesmente vai colocando na sua frente. Você não consegue se impor, você não consegue colocar pontos finais, você não consegue colocar o início de algo novo sobre a sua vida, porque você não tem autoridade. Nós vemos casamentos quebrando, porque falta o quê? Tem alguém vivo? Falta o quê? Nós vemos pessoas que estudaram, que se prepararam na profissão, mas quando vão trabalhar não tem autoridade no trabalho. Ele falar, o cachorro latir é a mesma coisa. Nós vemos dentro dos lares filhos que não honram mais os pais, porque os pais perderam meu querido, quem é nascido dos anos 80 para baixo, sabe que os nossos pais tinham autoridade nos olhos, não na sua voz. Pai olhava assim, não é, Ângelo? Tu estava aqui, passava correndo, o pai olhava assim, a gente sabia que ia se lascar, era certo. Era quase que uma veia profética dentro da gente, a gente já sabia o que ia acontecer. Sabia? Ele não fazia nem cara feia, ele só falava, vou te matar. E nós sabia que ia morrer. Meu Deus do céu. Hoje em dia tem pai que fala, filho para, filhinho para, filhinho isso, filhinho, faz um escarcéu. Filhinho, por favor, filhinho, ele não tem autoridade. Nós temos hoje uma igreja que tem um nome que está acima de todo nome, que todo joelho se dobra, que toda língua confessa. Mas preste atenção, João capítulo 1, versículo número 12, diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder é autoridade. Se você é filho, você tem autoridade, você pode glorificar Deus no nome de Jesus. Agora, cadê a autoridade da igreja? Cadê a autoridade de pessoas que estão vivendo dias e dias e dias de ruína e não conseguem se levantar para pôr fim nisso? Deus te trouxe a Quadrangular Church para você encontrar um tempo de autoridade sobre a sua caminhada de fé, em nome de Jesus. Sabe, eu pouco falo de mim, mas aconteceu há um tempo atrás eu fui a um local de cultura afro, e eu fui lá e eu desmanchei todos aqueles altares, quebrei tudo aquilo que tinha. O pastor TT foi comigo, o pastor Hayat foi comigo, nós fizemos 3 dias de consagração, nós fizemos tudo de uma forma muito responsável, não de uma forma leviana. Nós tínhamos a autorização da família, porque aquele pai de santo tinha morrido, e a gente foi lá. Sabe o que aconteceu? Quando simplesmente os outros pais de santos foram àquele lugar logo em seguida para pegar o empoderamento daquele lugar, quando eles chegaram lá, estava tudo limpinho, não tinha nada, nós tínhamos tirado tudo. E pasme, tá? Tem gente que está dentro da igreja falando mal. O TT leu os cadernos, o sacrifício mínimo lá era um salário mínimo. Se a gente sacrificava para destruir casamento, para a criança ser molestada, nós lemos os livros, ficamos apavorados com aquilo que a gente viu. Tá? Tinha sacrifício lá de bode que era de 5 mil no livro escrito. E nós limpamos tudo. Quando eles chegaram para pegar o empoderamento, um deles olhou e falou: quem que esteve aqui? O que houve aqui? Um deles olhou para o outro e falou assim: foi o pastor Daniel que esteve aqui, eu tenho certeza. Foram na agropecuária aqui na PET da Michele e do Altair e falaram: avisa o pastor Daniel que todos os tambores da região vão bater para derrubar ele a partir de hoje. Eu perdi o sono. Jogaram um sal na porta da minha casa, fincaram a estaca na roda do meu carro, jogaram sangue no muro, fizeram sangue no muro da minha casa. Eu perdi o sono? Ao contrário, quando eu vi alguém chegar lá, que fez o santo, cortou o cabelo e jogou o sal, ela não viu que eu estava no telefone, assim na sacada, e eu fiquei olhando ela fazer. Quando ela jogou, eu falei: oi, parabéns, eu admiro a sua fé. Eu só acho que ela está mirando no Deus errado. Se você mirar no meu Deus, com essa atitude, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Ela olhou para mim e falou: desculpa, pastor Daniel. Ficou minha amiga, me deu até um espelho grandão, né, Cristina? Falo de Jesus para eles, são meus amigos. Preste atenção. Quando você descobre a autoridade, você entende que a adversidade, ela é vencida por homens e mulheres em uma igreja que tem autoridade.
Esse texto nos mostra algo impressionante, porque simplesmente esse homem falou: eu sei o que é autoridade, e para cada nível mais poder. Repete comigo: cada nível mais poder. Quantos querem mais e mais poder de Deus na sua vida? Diga glória a Deus. Quanto mais autoridade, mais poder. E ele falou: eu sei, eu controlo 100 homens. É como se ele estivesse dizendo: eu controlo 100 homens, só não tem ideia do que eu consigo fazer. Imagina o Senhor que tem poder sobre os céus e a terra. Imagina aquilo que você pode fazer. Se uma palavra sua for liberada, eu tenho certeza que até o inferno tem que dobrar o joelho, porque o teu nome está acima de todos os nomes. É como se Jesus falasse para o centurião: cara, tu descobriu quem que eu sou de fato. As pessoas pensam que eu sou o filho de José, mas eu sou o rei dos reis. Eu sou aquele que tem autoridade, e aquele que vai liberar autoridade sobre aqueles que são filhos. Onde estão os filhos para glorificar Deus no nome de Jesus? Sabe, agora nós temos um parâmetro. Uma mulher que simplesmente está passando por um momento dificílimo, porque perdeu o marido, e o marido era a autoridade. Querido, Deus colocou o homem para ser autoridade sobre o lar. E o problema dessa casa é que ela começou a perder, porque a casa tinha perdido o princípio da autoridade. Todas as vezes que uma casa perde a autoridade, consequentemente ela vai perder tudo que ela tinha. A Bíblia diz que ela era viúva, ela já tinha perdido o marido. Nessa cultura, 2000 anos atrás, no Oriente Médio, as mulheres eram propriedade dos seus pais, que depois passavam o direito de propriedade para os seus maridos. Uma vez o marido morrendo, ela não tinha mais como ter sustento, a não ser que tivesse filho. Se o filho viesse a morrer, essa mulher estava condenada à miséria. E a Bíblia diz que essa mulher agora, ela está passando por um momento dificílimo, porque faltava autoridade. A única autoridade que ela tinha agora era algo que tinha ficado do marido. Uma parte do marido ainda estava ali, que era o seu filho, mas a autoridade estava rompida naquela casa. E eu quero perguntar para você nessa noite: como que está o princípio da autoridade do reino de Deus na sua vida? Sabe, queridos, você tem que aprender a ter essa autoridade sabendo que ela funciona. Fala para quem está do seu lado: você não tem ideia como isso funciona. Fala, você não tem ideia. Você não tem ideia, meu irmão. Você simplesmente chega e fala assim: vai acontecer. Por quê? Porque Deus me deu autoridade. É como se Moisés simplesmente não tivesse descoberto isso, apesar de todas as pragas. Agora ele está diante do mar fechado, e ele: Deus, o que eu faço? Deus diz: meu irmão, eu não disse que as suas palavras seriam as minhas palavras, então a minha autoridade está na tua boca. Vai para frente desse mar e abre ele, e passa com esse povo. Mostre a autoridade. Agora tem gente que fica com medo, fica assustado. Meu querido, Deus te trouxe para esse lugar para levantar você, muito mais que um centurião, mas como um filho do Deus vivo. Agora essa mulher, ela está passando por um momento dificílimo. Conjectura pessoal, exegese textual simples, mas muito prática. Essa mulher, com certeza, ela deve de ter pensado assim: o homem da minha vida morreu. O filho da minha vida morreu. Não tem mais ninguém por mim. Acabou para mim. Não acabou não. Tem um outro que vai vir para mudar a realidade da tua vida. E ele está vindo. Você não tem noção, mas ele está vindo ao teu encontro. Preste atenção, porque Naim significa cidade da consolação, ou cidade de tranquilidade, uma cidade de prazeres, uma cidade muito legal, e ficava muito próximo a Cafarnaum. Ficava aproximadamente 12 horas de Cafarnaum, essa cidade. E a Bíblia diz, agora eu entro no texto, que no dia subsequente, ou seja, ele resolveu o problema em Cafarnaum do centurião, e no dia seguinte, o dia seguinte do povo judeu começa quando? Que hora que começa o dia seguinte? 6 horas da tarde é a viração do dia deles.
6 horas da tarde, não é meia-noite como eu e você. 6 horas da tarde, começa o dia seguinte. Jesus, ele passou o dia inteiro, ele curou o servo do centurião. E a Bíblia diz que no dia sequente, ele começa a andar. Sabe por quê, querido? Com certeza, ele ficou sabendo que ali pertinho dele, tinha alguém que estava precisando dele. Eu não sei se você está entendendo, mas ele sabe que você precisa dele. E ele vai andar ao teu encontro para mudar a história da tua vida, em nome de Jesus. E ele vai andando, e eu tenho para mim que aquela mulher fica olhando para o caixão, para o esquife e pensando, não tem mais jeito para mim, eu vou ter que enterrar de novo aquilo que eu amo, eu vou ter que enterrar de novo aquilo que eu conquistei. Mas Jesus estava vindo, e ela chorando, falando, de novo eu vou ter que enterrar o que eu não quero enterrar. Mas Jesus está chegando para dizer, chega de enterrar o que você ama, chega de ter que abrir mão daquilo que você sonha, eu estou vindo para ter um encontro contigo, aleluia. E eu fico imaginando ela olhando para aquele caixão e pensando, acabou, e Jesus andando durante a noite. Fala assim, andando durante a noite. Marcos capítulo número 6. A Bíblia diz que no final do dia, Jesus compeliu os seus discípulos a passar para outra margem. E quando já era madrugada, ele vem andando sobre as águas. Meu querido, o meu Jesus trabalha na madrugada. O meu Jesus, quando você pensa que ninguém está te ouvindo, quando você pensa que ninguém sabe das tuas lágrimas, quando você está sozinho naquele quarto pensando, é só eu que estou aqui, ninguém sabe da dor que eu estou sentindo. Oh, meu querido, existe um Jesus que sabe, e durante a madrugada está se movendo para mudar a história, para mudar o percurso, para tocar naquilo que está morto e reviver na sua vida, em nome de Jesus. O salmista escreve no capítulo 30, no versículo número 5. O choro pode durar, mas a alegria vem. Ela estava chorando e Jesus estava vindo. Ela estava chorando e Jesus estava vindo. Ela estava chorando e Jesus estava vindo. Jesus estava vindo. Meu querido, quando o sol raiou, Jesus chega naquela cidade. Aleluia. E junto com ele chega um novo tempo sobre a vida daquela mulher. E a Bíblia diz que simplesmente ele olha e vendo-a, se compadeceu. A Bíblia não diz em nenhum momento que ela viu Jesus. Em nenhum momento. A Bíblia diz que então ela estava andando e falou, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Não diz que ela tocou na orla. Não diz que ela se ajoelhou como Chare e falou, vem comigo. Não, a Bíblia diz que ela simplesmente estava andando com a multidão, indo para o cemitério para enterrar o que ela amava. Mas Jesus vendo-a. Tem momentos da tua vida que está tudo tão fechado, que está uma nuvem tão pesada sobre a tua vida, que você não consegue ver nada, você só pensa que é o fim. Mas não se preocupa não, porque tem um que ele está vendo. Você pode não estar vendo, mas ele está vendo, e ele está vindo ao teu encontro, aleluia. E teve compaixão. Compaixão é paixão movido de atitude. E ele chega, e quando ele chega naquela mulher, ele chega com autoridade. O que faltava naquela multidão que estava com ela? Alguém com autoridade. O pastor Tetê pregou hoje pela manhã a mesma coisa e nós não tínhamos conversado. Quem é este? Quem é ele? Quem é ele que o vento obedece? Quem é ele? Quem é ele que os mortos têm que ressuscitar? Quem é ele que o cego enxerga? Quem é esse, meu querido? Preste atenção em uma coisa. Ele tem autoridade. O que talvez você nunca entendeu. Filipenses capítulo 2 diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou. E ele abriu mão da sua glória. Preste atenção. Ele abriu mão da sua glória, mas nunca da sua autoridade. Ele tirou todo o resplendor do real, as suas coroas, tudo aquilo ele tirou. E aí, simplesmente quando ele estava se despindo, alguém disse, e a autoridade? Ele falou, a autoridade ninguém toca. Porque sem autoridade não adianta eu ir para a terra, porque nada vai acontecer. Eu posso chegar lá e ninguém saber que eu sou rei, mas se eu colocar o pé e eu tiver autoridade, a Bíblia diz que quando ele chega na ilha de Gadara, um endemoniado sai de lá que ninguém aguentava, dobra os joelhos diante da autoridade e fala, que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Meu querido, ele abriu mão da glória, mas não da autoridade. O que eu e você precisamos ter autoridade na nossa caminhada. Tudo que eu e você precisamos
é vivermos os princípios do reino de Deus e ter autoridade. Pastor, como que eu tenho autoridade? Porque agora eu quero ter autoridade. Você tem autoridade quando você vive uma vida correta. Você tem autoridade quando você se aparta do mal. Você tem autoridade quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar. Você tem autoridade quando você obedece. Você tem autoridade quando você diz não para a sua carne. Você precisa aprender a não abrir mão da autoridade. Uma vez, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu falei que eu nunca bebi, né? Mas eu bebi. Eu bebi uma cerveja uma vez. E aí eu perguntei para meu pai, que era pastor. Não, porque eu nunca bebi mesmo, assim. A bebida mais forte que eu tomei foi iogurte de ameixa. E deu um negócio na barriga que ele era forte. Mas eu tomei um copo de cerveja. Tinha ali 16, 17 anos. Meus primos estavam ali. E meu pai, pastor. E aí, eles estavam ouvindo música que não era evangélica. Era férias, jogando sinuca ali assim na casa de férias. E colocaram uma cerveja. Eu falei, vou experimentar esse negócio. Eu tomei. Eu cheguei no meu pai e falei, pai, é pecado eu tomar um golinho de cerveja, porque eu não vou me embriagar. Mas não sabe que um abismo chama outro, né? E que pecado gera desequilíbrio gera queda. Falei, pai, não é pecado eu tomar um golinho, né, pai? O pai falou, filho, presta atenção numa coisa. Como bom gaúcho militar, querido. Não é, Cris? Falou para mim, presta atenção numa coisa, o problema não está num copo. Que porcaria de cerveja, Daniel. O problema é que essa porcaria rouba a tua autoridade de filho de Deus. O problema é que se alguém precisar de você, nesse momento aqui, tu não pode falar nada, porque um copo de cerveja roubou toda a autoridade que te foi conferida na cruz do Calvário, Daniel. Portanto, Daniel, vigia com o que você pega, com aquilo que você vê, porque é dessa forma que a igreja fica fraca e sem autoridade. Eu falei, pai, já que o senhor falou com jeitinho, eu entendi. Eu olhava a cerveja e fazia até o sinal da cruz com medo. Nunca mais encostei naquilo. Mas preste atenção. O que tem roubado a autoridade? Talvez ficar conversando com menininha ou menininho. Talvez fazer o que não deve, ver o que não pode, beber o que é proibido, dragar aquilo que Deus não tem para a sua vida. Ah, pastor, mas eu não fico embriagado, mas perde a autoridade. E aí a adversidade se manifesta debaixo do teu nariz e tu é banana, não pode resolver, porque você abriu mão da tua autoridade. Dá um glória a Deus para não achar que é contigo. Agora Jesus, ele se encontra com aquela mulher que já ia enterrar de novo, já ia enterrar aquilo que amava. Mas Jesus chega ali com autoridade. Ele chega como? E ele chega e fala assim, presta atenção. Você sempre enterrou, porque na sua caminhada faltava autoridade. Mas eu cheguei e quero convidar você a vir para o meu caminho. Um caminho de verdade, de vida eterna. Um caminho onde tem autoridade nos seus passos. Um caminho que te traz a paz. É nesse caminho que você deve de andar. Chega de andar com aqueles que enterram. Chega de andar com aqueles que não têm autoridade. Só anda com aqueles que enterram, aqueles que não têm autoridade. Chega de enterrar. Não chores, mulher. Chega. E simplesmente ele para na frente daqueles que estão carregando o caixão. Para. Eu fico imaginando a morte. A morte deve ter feito assim, ó. Perdão da palavra, mas a morte deve ter pensado assim, ferrou. Porque esse daí, Paulo escreve aos Coríntios capítulo 15, versículo número 55. Ó morte, aonde está a tua vitória? Rindo de todo mundo até agora, mas chegou alguém que tem autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Para agora, parou. Ele chega e toca no esquife. Quando ele toca no esquife, ele fala, menino, levanta. Meu querido, as portas da morte tiveram que romper os grilhões, tiveram que pegar a chave da morte, abrir e falou, mas eu morri, eu sei, mas tem alguém que tem mais autoridade, que nem as portas do inferno podem resistir a ele, e ele mandou você voltar, e ele abre os olhos diante daquele que tem autoridade nos céus e na terra. Aleluia, aplauda o Senhor mais forte. Aleluia. E agora começou a falar aquele que estava morto. Fala para quem está, tu está muito quieto. Eu acho que tu está morto.
Quem está vivo começa a dar glória, então. Quem vai começar um tempo de avivamento. Avivamento é trazer vida para aquilo que está morto. E aqueles que têm autoridade vão viver avivamento na sua caminhada de fé, em nome de Jesus. Eu não sei aquilo que você já enterrou, eu não sei aquilo que está difícil, mas eu sei que a autoridade pode reverter qualquer processo na tua vida, em nome de Jesus. Eu estava meditando sobre o que é autoridade. Em 1900 e bolinha, quando eu fiz minha habilitação, eu não tinha habilitação civil, só militar. Eu fiz 18 anos. Então, numa cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, eu fui lá, eu fiz, passei no teste. Quando eu fui pegar a habilitação, o delegado da Polícia Civil falou assim: com essa identidade militar eu não libero a sua carteira de habilitação. E eu, um moleque, né? Um molequinho assim, 18 anos. Eu, tremendo, achando que ia ser preso. Falei, cheguei em casa. O pai falou: e aí, cadê a habilitação, Daniel? Falei: pai, o seu Pedro lá, o delegado, falou que a identidade militar não vale nada, tem que ser a civil. Meu pai falou: o que ele disse? Ele falou que um poder federal é menor do que um estadual, ou um municipal, ou um particular. Ele não entende de esfera, Daniel. Peraí, Daniel, só um pouquinho. O pai saiu e ligou para o coronel. Ligou para o QG do Exército, Porto Alegre, falou: tem um delegado aqui que falou assim, assim, assado. Ele falou: Lima, fica tranquilo que eu estou mandando um jipe aí agora buscar a habilitação do Daniel. Aí eu enchi o peito. Falei: vou junto. Cheguei lá, foi aquele ali que falou. O delegado me olhou com aquele olhar e disse assim: deixa, quando eles forem embora eu vou te ferrar. Eu fiquei preocupado, porque eu sentia a maldade, mas saí com a habilitação. Quanta coisa está travada na tua vida. Quanta coisa que você tem direito, você vira as costas assim, ó. Tá bom, chega disso na tua vida. Chega disso na tua vida. Pelo amor de Deus, Deus te trouxe para esse lugar para acender no teu coração um princípio de autoridade. Meu querido, você não é qualquer um. Você foi resgatado, ele foi conferido autoridade para você chegar e pisar em serpente, escorpião, e se ainda beber algo mortífero, não vai te causar dano, porque a ti te foi dado autoridade. Você pode dar um glória a Deus no nome de Jesus? Quando eu vejo esse texto, eu vejo um decreto sendo mudado, um jipe espiritual chegando. É como se na hora que você precisasse, você dissesse: Senhor, me ajuda. Ele falou: estou mandando uma carruagem agora de anjo aí, aleluia. Eu estou mandando, fica tranquilo que eu estou mandando. E aí você chega lá e fala: foi ele que disse que não ia dar certo. Falou: quem é tu para dizer que não deu certo? Esse é meu filho amado. Meu querido, a afronta vai acontecer durante o ano de 2022. Gente vai se levantar. Muita coisa boa e muita coisa ruim. A diferença está em quem tem autoridade e quem não tem autoridade. A diferença é que Jesus soube, na hora de se despir de tudo, menos da sua. Porque se ele viesse para a terra sem autoridade, não era nada ia acontecer. Mas quando ele pisou nessa terra, cheio de autoridade, meu querido, as coisas aconteciam. Jesus virou para os discípulos. Tem discípulo aqui, diga glória a Deus. Vocês precisam de poder, autoridade. Vocês precisam ir para Jerusalém, ficar lá até ser revestido de autoridade e poder. Porque não adianta ser discípulo e não ter autoridade. Vocês precisam de autoridade. Uma igreja sem autoridade é uma igreja que não consegue resolver nada. E a igreja não é o templo, não é a instituição, é você que é a igreja. Deus nessa noite quer conferir autoridade na sua vida. Deus nessa noite está aqui para revalidar mais 12 meses de autoridade na sua vida, em nome de Jesus. Mas eu tenho que lhe falar uma coisa: Ele vai revalidar a autoridade na tua vida. Mas cuidado com o copo que tu levanta para não abrir mão dela. Cuidado com o que você faz, para você não perder aquilo que Deus te deu. Mulheres,
Sejam sábias. Sejam sábias. Orem pelos seus maridos. Maridos, sejam inteligentes. Como eu aprendi, se tu não ouve o Espírito, ouve ao menos a tua mulher. Porque ela tem sexto sentido, foi Deus que deu para ela. Aprenda a preservar aquilo que o próprio Jesus, a única coisa que ele não abriu mão, a autoridade. Quantos querem essa autoridade sobre a sua vida? Pergunta para quem está do outro lado, aprendeu esse princípio? Pergunta para mais 2 ou 3, aprendeu esse princípio? Uma igreja com autoridade, amanhã vai sair, e quando alguém falar assim, não vai dar certo, fala, não sei para você, para mim o mar vai se abrir. Não, mas está falindo, está quebrando, não sei para você, para mim vai ter vida e vida abundante, porque eu tenho nos meus lábios a autoridade que me foi conferida. Essa é a diferença do centurião para a mulher. Um entendia de autoridade e respeitava. O outro tinha perdido a autoridade da casa. Mas Jesus chegou naquela casa para restituir.